Então, boa tarde a todas e a todos, em mais um evento do selo Almanac do Bicentenário. É com muito prazer que hoje nós recebemos a professora doutora Renata Silva Fernandes para apresentar para a gente uma fala sobre a independência do Brasil e o governo das províncias, Minas Gerais, 1822-1834. Meu nome é Daiane Alves, sou assistente de comunicação da revista Almanac, e é com muito prazer que eu recebo a todos e todas aqui. Renata, mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite. Estendo aqui os agradecimentos, né, em nome da Cláudia e da Valentina, enquanto editoras da revista e do próprio conselho da revista Almanac. É um grande prazer recebê-la. Bom, vou dar início às apresentações, né, que são de praxe. Renata Silva Fernandes é doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é pesquisadora de pós-doutorado com bolsa FAPESP na Universidade Federal de São Paulo, sob a supervisão, né, da querida Andréa Slemia. Atualmente, né, atua nas áreas de História do Brasil Colonial e História do Brasil Império, e entre as suas últimas e principais publicações estão o livro, né, recém-lançado, Um Governo por Conselhos, As Províncias e o Império do Brasil, Minas Gerais, 1822-1834, que saiu agora em 2021 pela editora Apres. Um capítulo, né, em coautoria com a Andréa Slemmer, A Camisa de Nesso, a experiência dos conselhos de presidentes de província, 1823-1834, também recém-lançado, no livro organizado pelo Marcelo Galves e a Raíssa Cirino, né, O Império do Brasil, Conselho de Presidentes do Maranhão, e o artigo também, A Justiça como Parâmetro do Governo, Conselho de Governo e o Conselho Geral na província de Minas Gerais, 1825-1834, que saiu pela Revista de História, né, de São Paulo. Bom, Raíssa, desculpa, Renata, porque eu acabei de falar Raíssa. Bom, Renata, a gente tem de praxe aqui, né, em torno de 3 perguntas, né, que eu te faço, na ordem, eu faço a primeira, você responde, e é assim sucessivamente. E aí depois a gente abre espaço para o pessoal fazer comentários, perguntas. Esse evento, né, o Almanac no Bicentenário, é um selo de comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil e de reflexão sobre o tema da independência nas suas múltiplas facetas. E aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre o governo provincial. Acho que inicialmente, né, a gente poderia começar a nossa conversa com você tratando um pouco sobre o problema, né, do governo das províncias em relação ao movimento vintista do Porto e o processo de independência do Brasil. Então, agora a gente te ouve. Muito obrigada mais uma vez. Tá certo. Inicialmente, eu queria parabenizar a revista Almanac por essa iniciativa, né, de promover esse ciclo de encontros por ocasião da efeméride, né, do bicentenário da independência do Brasil, e também queria deixar aqui registrado, né, o meu agradecimento à revista, a toda a sua equipe, e a você também, Daiane, pelo convite para participar desse ciclo, e para ter a oportunidade de conversar um pouco aqui com vocês sobre as minhas pesquisas e sobre esse tema, que na verdade é muito amplo, né, que é o do governo das províncias. Eu acho que inicialmente é importante destacar aqui que o governo dos territórios e as relações entre esse governo dos territórios e um centro de poder, ela já ocupava desde muito as reflexões políticas, né, durante toda a época moderna e antes mesmo disso. Mas, em definitivo, com os movimentos revolucionários, né, que abalaram o mundo atlântico entre finais do século XVIII e princípios do século XIX, esse tema ele adquire uma particular centralidade, né, nesse momento que é de propagação e de afirmação de novos imperativos éticos e políticos, constitucionais, nacionais, e o governo dos territórios, então, se articula de maneira muito direta às discussões sobre a representação política, sobre a soberania, sobre as formas de governo, né, etc. E não é sem motivos que, em diversos espaços desse contexto, esse é um tema fundamental de debate e também de oposição entre diferentes projetos políticos, né? Poderíamos, por exemplo, lembrar do caso revolucionário napoleônico francês, né, com uma série de discussões e reformas sobre a administração departamental. Poderíamos pensar até mesmo nas Cortes de Cádiz, né, e as discussões sobre as deputações provinciais, e depois os embates em diferentes das novas
repúblicas, né, da América sobre a instituição de regimes federais, confederais, centralizados e assim por diante. E o caso de Portugal e do Brasil, depois, né, com a independência, não foi diferente nesse sentido. Né? Esse tema, ele também assume muita centralidade, mas é claro que as discussões e também as soluções, né, também assumem formas e camadas mais específicas em virtude da conformação e também das contingências históricas. No caso, especificamente da América Portuguesa e depois do Reino do Brasil, já existia, né, uma esfera intermediária entre as localidades e o centro de poder, sediado, né, do outro lado do Atlântico, né, no Reino Peninsular, e a partir de 1808, no Rio de Janeiro, né, com a transmigração da corte. Mas essa esfera regional, ela era principalmente uma circunscrição administrativa e fiscal. E essa, né, que chamavam, né, capitanias, e essas capitanias eram governadas por governadores ou por governadores e capitães generais, dependendo da capitania em questão. E apesar de existir também, né, essa esfera de poder regional, as câmaras municipais eram as células fundamentais, né, da governação desse Império Português. E elas tinham relativa autonomia em relação a esse governo da capitania e também mantinham um canal de comunicação aberto e direto com as instâncias régias superiores. Pois bem, com a eclosão do movimento vintista português e com a formação das cortes, verificam-se em diversas dessas capitanias da América processos, muitas vezes insurgentes e certamente envolvidos aí também uma série de controvérsias que vão depor essas autoridades unipessoais tradicionais, os governadores e capitães generais, e vão instituir juntas de governo em adesão às cortes de Lisboa e, como eles diziam, né, a sagrada causa da liberdade, da regeneração constitucional da nação portuguesa. E nesse contexto também, né, já com as cortes de Lisboa, e quem mapeou isso, né, com muito detalhe foi a Márcia Regina Berbel, é que essas capitanias, embora o termo província já existisse antes e fosse eventualmente empregado, seria nesse contexto das cortes que essas capitanias passariam a ser denominadas de forma geral e formal de províncias. E como essas juntas, né, eram movimentos de adesão a essas cortes de Lisboa, as notícias sobre esses movimentos juntistas foram recebidas de forma muito entusiasmada, né, pelas cortes, que ainda em abril de 1821 aprovaram um decreto que declarava que eram legítimos todos os governos instituídos e que viessem a ser instituídos no ultramar em adesão à causa constitucional. Ou seja, era um movimento, né, que conferia uma legitimidade, uma legalidade a esses processos de formação de juntas, que acabou por acirrar ainda mais uma série de embates que já estava se verificando, que já estavam ocorrendo em diversas províncias desse Reino do Brasil, e que tinha como um de seus cernes justamente o governo, né, das agora províncias. Grosso modo, né, há uma série de enfrentamentos em torno da defesa da manutenção dos governadores e capitães generais, principalmente quando eles juravam a causa constitucional, né, ou seja, né, eles também estavam aderindo ao movimento, então o governo deles seria legítimo, e aqueles, né, que defendiam a instituição de juntas eletivas, né, eram corpos coletivos e eletivos, como uma forma de manifestação concreta e simbólica dessa adesão às Cortes de Lisboa, né, e ao movimento constitucional. E a província de Minas Gerais, né, é um dos casos onde esses embates se verificam, opondo principalmente o governador e capitão-general, o Dom Manuel de Portugal e Castro, e os seus apoiadores, que eram muitos, e um outro grupo que pleiteava justamente a deposição do governador e a instituição de juntas provisórias, de uma junta provisória de governo na província de Minas Gerais. De forma muito resumida aqui, né, para não adentrar muito,
em um clima crescente de tensão, né, e de enfrentamento, inclusive de planos de deposição, né, e tem até todo um enredo romanesco, né, com tentativas de assassinato, etc. Mas o Dom Manuel, ele acaba recorrendo ao príncipe regente no Rio de Janeiro, pedindo uma decisão se era ou não para ser estabelecida uma junta, né, de governo em Minas Gerais. E o príncipe regente, né, em resposta, formula um decreto, né, ainda em agosto de 1821, que determinava que fosse, sim, instituída uma junta em Minas Gerais e também nas demais províncias que ainda, né, não tinham instituído juntas de governo. E, né, segundo, né, os termos do decreto, né, elas deveriam governar segundo os princípios, né, e as bases da Constituição Portuguesa, mas também com a subordinação e obediência devida ao príncipe regente no Rio de Janeiro, né? E longe disso aplacar esses enfrentamentos, no caso de Minas, especificamente, as eleições foram marcadas, né, para a instituição da junta, mas um movimento de tropa e povo, né, aproveita, né, a ocasião e exige que as eleições e a instalação dessa junta ocorresse de maneira imediata, o que de fato acontece e que faz com que essa primeira junta mineira, né, fique conhecida como Junta Bernarda, por ter sido instituída a partir de um movimento de tropa e povo. Essa junta depois ela vai ser fechada pelo Dom Pedro já na sua viagem a Minas, né, e aí em um outro contexto. Mas o que eu queria destacar aqui é que o resultado das eleições para essa junta demonstra absoluta falta de consenso, né, em Minas Gerais em torno do assunto, né? O Dom Manuel de Portugal e Castro é eleito presidente da junta, então ele deixa de ser governador e capitão-general, mas passa a ser presidente do governo provisório, né, mineiro. Mas também são eleitos uma série de sujeitos que estavam planejando a deposição pouco antes do Dom Manuel de Portugal e Castro. Enquanto, né, em Minas e também em outras províncias, se verificava essa série, né, de conflitos e confrontos sobre a instituição ou não de juntas, a permanência dos governadores, etc., nas Cortes de Lisboa também tinha, né, lugar uma série de discussões sobre o governo das províncias. E elas começavam pelo próprio projeto da Constituição Portuguesa, que fazia uma proposta, né, na sua versão inicial, muito interessante a ser aqui destacada, que era de criação de um quarto poder, além do executivo, legislativo e judiciário, que seria o que eles chamaram, então, de poder administrativo ou poder regional, que seria um poder de base territorial, e que teria, né, nas províncias a sua primeira, né, e principal circunscrição, e que pretendia a criação de juntas administrativas, que seriam compostas por um presidente nomeado pelo rei e por deputados eleitos pelos eleitores das comarcas das respectivas províncias. Como é de se imaginar, né, essa proposta ela foi muito polêmica e rapidamente recusada pelos deputados que já estavam presentes nas cortes, que argumentaram, por exemplo, que esse poder regional ou administrativo seria uma forma de esvaziar o poder do rei, já que esvaziaria as funções do poder executivo, mas claro que o principal ponto, né, se referia às províncias do Brasil. Muitos alegaram, então, né, que criar um quarto poder regional com base nas províncias e instituir essas juntas poderia fazer com que as províncias do Brasil, da América, se considerassem independentes e arrogassem para si o papel de cortes. Então, né, esse poder ele colocaria em risco a soberania e a unidade da nação pretendida. Claro que também, de maneira muito concreta, os deputados reunidos nas cortes também tomaram uma série de decisões, né, ordinárias sobre o governo das províncias, diante das notícias, né, das convulsões que estavam acontecendo, né, e também da chegada de alguns dos deputados das províncias do Brasil, né, nas cortes. Entre essas decisões, encontra-se um também muito polêmico decreto, que é o decreto de 29 de setembro ou 1º de outubro de 1821,
que tentava regulamentar, né, esse governo das juntas, né, estabelecendo como elas deveriam funcionar, o número de membros, e que também criava ali a figura do comandante das armas para essas províncias, e que, né, tentava vincular esses governos provinciais também diretamente às cortes de Lisboa, em um contexto que as cortes também estavam aumentando a pressão, né, para o retorno do príncipe regente para a Europa. E esse pano de fundo, ele é fundamental para compreender o arranjo, né, que seria instituído nas províncias em meio ao contexto da independência do Brasil, tanto no que se refere a essa experiência dos governadores e capitães generais, como a experiência juntista e também o embate entre essas posições. Na Assembleia Constituinte de 1823, que sabemos, né, não contou com representantes de todas as províncias que viriam depois a formar o Império, né, já que muitas ainda vivenciavam e experimentavam, né, guerras de independência, mas os deputados que compareceram, né, consideravam que o tema do governo das províncias era central, mas também muito delicado, né, era um dos temas mais delicados que eles teriam, né, que discutir. E muitos, né, defenderam, então, que aquele decreto de 29 de setembro teria sido o verdadeiro pomo da discórdia, da separação política entre Brasil e Portugal. E muitos falaram em favor da substituição dessas juntas provisórias por uma nova forma de governo. E acusavam essas juntas, né, de serem corpos morais puramente eletivos, populares, né, excessivamente democráticos, excessivamente instigadores da anarquia, né, e da desunião dessas províncias. E também argumentavam que, como corpos unicamente coletivos e eletivos, as juntas não obedeciam aos princípios básicos, né, da administração, né, que nunca poderia ser exercida unicamente por corpos coletivos e eletivos. É claro que muitos também saíram em defesa das juntas. Alguns, por exemplo, né, consideravam que o momento não era propício para essa mudança. Outros argumentavam que desfazer as juntas poderia fazer com que essas províncias se voltassem contra a Assembleia Constituinte, contra o imperador, já que poderia gerar desconfianças que se pretendia novamente colocar as províncias sob o ferro do despotismo, né, como eles diziam. Mas, ao fim e ao cabo, a proposta, né, de estabelecer uma nova forma para esse governo das províncias acabou prevalecendo. E é nesse quadro, né, que o arranjo provincial, que, né, vai funcionar até 1834, foi criado, né, primeiro com a Lei de 20 de outubro de 1823, da Assembleia Constituinte, né, que estabelecia uma forma de governo provisório para essas províncias, criando a figura dos presidentes de província, que eram nomeados pelo imperador, e criando os conselhos de governo, né, que eram órgãos eletivos, né, compostos pelos concidadãos das províncias. E depois, com a Constituição de 1824, um outro organismo provincial seria criado, chamado, então, de Conselho Geral de Província. Então, né, presidentes, conselhos de governo e conselhos gerais de província formariam aí a espinha dorsal desse governo provincial até 1834, né, quando os conselhos de governo foram extintos, né, na verdade, pelo regimento dos presidentes de província, e os conselhos gerais foram substituídos, né? Essa palavra, eu estou usando ela porque é a que acaba prevalecendo, né? Mas ela gera uma série de debates, né? Mas os conselhos gerais foram substituídos pelas assembleias legislativas provinciais. Acho que respondi, né? Não, com certeza, com certeza. Acho que você passou por todo esse processo conturbadíssimo desses 2 anos, né? E aí é muito interessante você citar, né, que existe uma diferenciação, né, entre Conselho de Governo e Conselho Geral de Província, que é realmente um tema que gera debate e confusão na leitura desse processo político. E então, levando em consideração, né, o estabelecimento do governo provincial pelo decreto de 20 de outubro e pela Constituição, né, de 1824,
Você poderia, talvez, nos explicar um pouco da dinâmica, né, institucional de funcionamento do Conselho de Governo e do Conselho Geral de Província, né? E também, talvez, esticar um pouquinho, nos apresentando as principais relações, né, entre esses conselhos, né, essa nova instituição e as autoridades territoriais da província que já estavam instaladas, né? E a gente pode considerar as câmaras municipais tão importantes para o processo de aprovação da Constituição, né, de aceitação da Constituição outorgada, e a própria magistratura, né, com tantas funções fundamentais na organização da província. Claro. Bom, os conselhos de governo e os conselhos gerais, eles tinham uma série de particularidades do ponto de vista de seus expedientes. Por exemplo, nos conselhos gerais, havia, né, de forma muito marcada, uma centralidade do trabalho das comissões, né, e eram muitas comissões criadas, né, comissão de fazenda, comissão de queixa, comissão de posturas, comissão de polícia, né, etc. E no Conselho Geral também havia uma série de protocolos e ritos de discussão que eram um pouco mais rígidos. Já nos conselhos de governo, raramente, pelo menos no caso de Minas, que é o que eu analiso, raramente comissões eram criadas, e também não havia muito esses protocolos, né, de ter 2 leituras, 3 leituras, né, de um projeto, por exemplo. E também esses 2 conselhos, eles tinham atribuições e funções muito distintas nesse governo provincial. Claro que, em alguns momentos, esses conselhos compartilharam de algumas funções, mas em tempos, né, em cronologias distintas. Um bom exemplo por exemplo, o caso da análise dos livros de receita e despesa das câmaras municipais. Na forma da Lei de 20 de outubro de 1823, essa era uma função dos conselhos de governo. Mas com a Constituição de 1824 e a instalação dos conselhos gerais a partir de 1828, essas instituições é que ficaram encarregadas, né, de verificar os livros de receita e despesa camarários. Um outro exemplo, né, que me vem aqui à mente é quanto à própria atividade propositiva, né? Tanto o Conselho de Governo como o Conselho Geral apresentavam representações e propostas, né, aos poderes executivo e legislativo sediados no Rio de Janeiro. Mas com a instalação dos Conselhos Gerais, eles tendem a concentrar essa atividade propositiva, porque ela estava prevista na Constituição como, né, uma das principais funções desses organismos. Mas isso também, né, tem uma série de exceções, né? Um caso comum, né, dos Conselhos Gerais de Minas, mas também de outras províncias, são, por exemplo, as propostas sobre a divisão territorial interna da província, a criação de vilas, freguesias, etc. Isso, via de regra, exigia medida legislativa. Então, era preciso passar pela aprovação do Poder Legislativo. Então, quem concentrava as discussões sobre a divisão interna era o Conselho Geral. Mas, com o Código do Processo de 1832, os conselhos de governo foram autorizados a fazer uma nova divisão dos termos e comarcas das províncias. Então, especificamente no contexto, né, do Código do Processo, você vai encontrar os conselhos gerais, né, fazendo, né, e determinando sobre a divisão interna da província. Mas, em que pese essas sobreposições, como eu disse, essas atribuições e essas funções eram muito distintas. No caso dos conselhos gerais, além dessa atividade propositiva que eu mencionei anteriormente, essas instituições elas eram muito direcionadas para uma mediação, para uma disciplinarização, para uma instrução das câmaras municipais. Então, essas instituições, além dos livros de receita e despesa das câmaras, aprovavam as posturas municipais, obras de grande importância das câmaras deveriam ser aprovadas pelos conselhos gerais, vendas, trocas e aforamentos, né, de bens imóveis pretendidos pelas câmaras também tinham que passar pelos conselhos gerais, e assim por diante. Então, é uma instituição que mantém uma relação muito direta com essas câmaras municipais da província. Já no caso do Conselho de Governo, eles tinham atribuições e relações muito diretas com uma miríade muito mais ampla de autoridades espalhadas pelo interior da província, para além das câmaras municipais.
E é possível falarmos até mesmo em uma hipertrofia desses conselhos de governo, que tem início ainda no primeiro reinado, mas que é muito amplificada a partir da abdicação do Dom Pedro I, com uma série de leis e de decisões que vão ampliar ou especializar as competências desses conselhos de governo. Então, essas instituições, por exemplo, elas poderiam projetar e concretizar obras de nível provincial, que envolvessem mais de um termo. Eles eram encarregados de realizar e de estabelecer os distritos eleitorais para as eleições e também de verificar e determinar tudo que fosse relativo às eleições, inclusive atender queixas, né, e denúncias sobre os processos eleitorais. Eles também tinham funções fundamentais de organização e também do emprego e deslocamento das forças de segurança da província, principalmente a partir da criação das guardas nacionais. Que mais? Eles resolviam conflitos de jurisdição e também tinham uma função importante no sentido de instruir e direcionar essas demais autoridades para o cumprimento de suas funções, né? E essas demais autoridades iam desde o juiz de paz até o bispo de Mariana, né? O tempo todo ali, né? Esclarecendo dúvidas, instruindo, elaborando regulamentos e assim por diante. Mas, apesar dessas diferenças, eles também tinham algumas dinâmicas semelhantes, né? Começando pelo fato de que os dois eram compostos mediante eleição, embora houvesse uma diferença no número de membros, né? Nas províncias maiores, como Minas, o Conselho Geral tinha 21 membros e o Conselho de Governo, 6. Além disso, no caso de Minas também, as petições, né, a recepção de petições, o tratamento e a resposta de petições apresentadas pelos povos e por particulares, ou também de representações e ofícios, né, das autoridades, das câmaras, etc., faziam, né, conformavam uma parte fundamental do expediente dos dois conselhos em Minas, e, principalmente, esses dois conselhos, eles operavam segundo lógicas de governo conselhias e consultivas, né? O que significava, concretamente, que essas instituições, elas se pautavam em critérios de ponderação fundamentados na ideia de composição de pontos de vista e também análises muito circunstanciadas e detalhadas de cada caso em questão. O que ganhava corpo a partir de uma série de ordens, né, que pediam informações de todos os eventuais envolvidos em um assunto, para que pudessem informar e opinar sobre aquele assunto, e também em uma série de consultas, e no caso de conflitos, o que eles chamavam de audiência de partes, né? Afinal de contas, para decidir sobre conflitos entre, né, esferas de interesse ou entre pessoas, era preciso que todos fossem ouvidos, né? O que fazia com que, né, essas instituições fossem muito morosas no seu modus operandi, né? Toda a decisão era muito lenta, né, e muito morosa. Mas, e aí contemplando um pouco essa segunda parte da sua pergunta, esses conselhos, eles atuavam principalmente a partir do princípio de construção, ainda que sempre muito relativa e precária, de um consenso e também na negociação, muito mais do que de forma unilateral, imperativa, né, que partia apenas dessa província e todo mundo tinha que, né, concordar. E nesse sentido, né, essas funções que eu mencionei aqui, elas eram muito exercidas justamente a partir desse arbitramento dos conflitos, da disciplinarização, da orientação dessas autoridades. Claro que nem sempre a negociação, né, e esse possível consenso era possível, e há uma série de episódios que descambavam propriamente para um conflito, às vezes aberto, entre essas instituições e principalmente as autoridades territoriais muito enraizadas, né? Os corpos, né? As câmaras municipais, o corpo eclesiástico, os magistrados, que evidentemente nem sempre, né, ficavam, né, de pleno acordo com as interferências, né, dessas instituições provinciais em suas jurisdições. Esses episódios, né, eles sinalizam um pouco, né, para essa tensão e para esse processo, né, que é, de fato, a instituição
de uma esfera de poder provincial nesse Império do Brasil, e que é marcada, sim, por muita adesão, mas também por resistência, por conflito, né, etc. E só uma última observação, né, para encerrar, que eu acho que aqui é importante destacar, é que essas instituições elas também tinham formas de coerção a serem empregadas, né? Embora essas formas, né, esses mecanismos de coerção, eles fossem, em geral, pelo menos nos conselhos de Minas, considerados mais formas extraordinárias de se proceder, e dificilmente foram ativados, né, por conflitos entre os conselhos mesmo e as autoridades. E isso é particularmente válido para o caso dos conselhos de governo, que eram encarregados de velar, né, pelo bom cumprimento das leis e da Constituição na província, e eles podiam suspender empregados públicos e autoridades, em geral, e mandar que elas fossem responsabilizadas judicialmente por seus desvios. Mas, no caso de Minas, esse era um instrumento mais político do que administrativo, né? O Conselho de Governo Mineiro ele suspendeu centenas de juízes, os juízes de paz, principalmente, né, foram, né, os alvos primordiais dessas suspensões, mas também ouvidor, juiz de fora, juiz de direito, etc., párocos, guardas nacionais, professores. Mas, né, como eu disse, isso era principalmente um mecanismo, né, considerado extraordinário, né, e não era, né, propriamente um mecanismo administrativo, mas, sobretudo, político. De Minas, ele vai ser muito usado no contexto em torno da Revolta do Ano da Fumaça e, imediatamente, posterior à Revolta do Ano da Fumaça. E muitas dessas suspensões, elas vão ocorrer com o argumento de que essas autoridades, esses empregados, ou tomaram parte no movimento sedicioso, ou não atuaram para impedir que esse movimento sedicioso ocorresse, né? Então, né, é um pouco essa dimensão, né, de mais um instrumento político mesmo. Pessoal, vou fazer minha última pergunta, e aí está aberto aí tantos comentários no chat para vocês colocarem. Eu vi que a Kelly já colocou, o Arthur tinha levantado a mão, não sei se ele queria fazer a pergunta, mas assim que eu terminar, quem quiser fazer perguntas à Renata pode tanto fazer por vídeo quanto pelo chat, tá bom? Renata, para terminar, né? De alguma forma, você acredita que esse arranjo, né, estabelecido nas províncias, através desses conselhos, mas também da atuação dessas deputações em 1823 provinciais, buscando, né, a aprovação de um tipo de governo para as províncias, né, nos primeiros anos do Império, vai alterar radicalmente a forma de governo anterior e talvez promover uma maior autonomia para os interesses provinciais? Aqui eu coloco, meu pensamento vai no sentido de que muitas outras instituições, né, como a que eu estudo, por exemplo, a Junta da Fazenda, ela vai se manter, né, nesse período. Então, você acha que se transforma radicalmente a província depois disso? Como você falou, eles têm uma atuação política muito forte, até que ponto, né, que vai essa atuação deles, e que sentido a província sente essa mudança, né, do ponto de vista constitucional e nos moldes liberais que se pretendia? Ainda que seja um liberalismo conservador, como você aponta de alguma forma no seu último artigo, né? E como vai se dar efetivamente as relações, né, entre o governo provincial de Minas e o governo central nesses primeiros anos? Aqui também eu tomo em questão a questão da presidência da província. Muitas províncias a gente sabe que não foram governadas pelo presidente indicado pelo imperador, mas muitas vezes pelo seu próprio vice-presidente. Então, como que isso funcionou em Minas Gerais? Tá bem? E assim eu encerro as minhas perguntas. Tá certo, Daiane. Bom, é uma pergunta, né, complexa e capciosa. Eu vou tentar, né, apresentar aqui, né, como eu entendo um pouco, né, essas relações. Bom, em primeiro lugar, me parece indiscutível que, do ponto de vista de um governo provincial e do ponto de vista da politização dessa esfera de poder provincial, nós estamos falando, sim, de uma grande novidade que é estabelecida nesse contexto, né? Eu lembro da Maria de Fátima Gouveia, né, naquele livro dela, né, ela já dizia isso, né? Bom, as províncias, né, são uma das principais novidades desse contexto, e eu concordo com ela. São mesmo, né? Afinal de contas, nós estamos falando, isso, de uma instância regional que foi politizada e que passa a contar, né, com instituições eletivas, né, em eleições com um sentido e uma escala inéditas, né,
se comparado com, né, o que existia antes disso, e que também vão exercer uma série de funções que são muito novas, novamente pensando na instância provincial. Embora, né, de fato, essa arquitetura institucional, ela dialogasse aí também com uma série de experiências pregressas e de outros espaços, né? O Dom Rodrigo de Souza Coutinho, por exemplo, tem um texto de finais do século XVIII que ele propunha justamente a criação de conselhos provinciais que deveriam, né, funcionar junto com os governadores e capitães generais, né? Ou seja, essa é uma ideia, né, que já tem aí um certo histórico. As próprias juntas administrativas que foram discutidas nas Cortes de Lisboa, né, se assemelham muito, principalmente aos conselhos de governo, e mesmo outras experiências, né, as deputações provinciais gaditanas, né, inclusive há aí até umas reproduções ipsis literis de alguns artigos, né, então isso se comunica também com uma série de outras formulações. Mas aproveitando essa seara, né, para fazer um contraponto, por outro lado, né, as premissas de um governo por conselhos, né, nós estamos falando aqui de conselhos, né, não de assembleias, né? Essas premissas básicas de um governo por conselhos, elas encontravam uma longuíssima tradição nas práticas governativas ibéricas. Claro, novamente, é uma instância nova, mas eu penso, por exemplo, no Conselho Ultramarino, ou mesmo nas câmaras municipais, né, que, em certo sentido, né, também incorporavam um pouco essa ideia de um governo conselhio. E também, né, me parece que a cultura institucional e que as próprias concepções do que é o governo, que foram gestadas no seio dessa tradição, são fundamentais para compreender esses conselhos, né, tanto do ponto de vista de suas funções, suas atribuições, desse desenho, dessa arquitetura, e também a forma como eles atuavam. E com isso, né, eu posso fazer uma primeira indicação aqui. As relações entre essas instituições, né, e esse governo central, esse poder sediado no Rio de Janeiro, elas também são marcadas por negociação, por adesão e por resistência, a depender da situação, do contexto, né, em um sentido que até se aproxima das relações entre as câmaras municipais e os próprios conselhos, né? Por exemplo, os conselhos de governo e os conselhos gerais eram constantemente consultados pelo poder executivo e até mesmo pelo poder legislativo quando, né, iam discutir ou decidir alguma coisa que tocava diretamente no que eles chamavam de interesses peculiares da província. E quando isso não ocorria, pelo menos os conselhos de Minas, eles reagiam, e por vezes reagiam de forma muito dura, principalmente se essa decisão tivesse vindo a partir, né, dos secretários e dos ministros de Estado, né, vinculadas ao Poder Executivo, ou mesmo ao moderador. Tanto porque havia essa ideia de que, né, era preciso consultar as províncias sobre os seus interesses, mas também por questões políticas, né, propriamente políticas. E essa ideia de consultar as províncias, no caso do legislativo, ela era um pouco contemplada pela presença dos deputados eleitos e dos senadores eleitos, mas no caso do executivo, né, isso não ocorria. Um outro, né, dado que eu acho importante aqui destacar é que essas instituições, no âmbito de suas competências, elas estavam aptas e utilizaram amplamente essa aptidão para decidir e resolver uma série de questões sem que isso precisasse de aprovação de qualquer instância superior. Mas, claro, que esses conselhos não tinham funções legislativas. Então, é preciso qualificar um pouco o que nós estamos chamando aqui, né, de autonomia. Bom, se por autonomia você está pensando em criação de leis, estritamente, esses conselhos não criavam, eles não tinham. Isso é um modelo que vai ser instituído a partir de 1834. Agora, se você está pensando, né, em todas essas outras funções e questões que eu destaquei até aqui, a minha resposta seria que sim, né, eles têm sim uma margem de autonomia, né, e de atuação importante. Além disso, né, eu acho que também é importante destacar que essas instituições elas foram espaços de aprendizado e de experiência importantes e até mesmo serviram, né, para o ensaio aí de projetos reformistas
que depois seriam defendidos por esses sujeitos como deputados, como senadores, como ministros, pelo menos no caso de Minas, né, tanto durante o próprio período de funcionamento dos conselhos como depois, muitos desses conselheiros vão ser deputados, vão ser senadores, vão ser ministros, mais tarde deputados das assembleias provinciais, né, então eles também tiveram aí um papel significativo, né, nessa aprendizagem política. Já, né, do ponto de vista, né, para finalizar, propriamente político, eu acho que é fundamental um ponto que você tocou, né, na sua pergunta. No caso de Minas Gerais, por muito tempo a presidência da província é, em realidade, exercida pelos vice-presidentes, e nesse contexto, os vice-presidentes são os conselheiros de governo mais votados. E no caso de Minas Gerais, também, a maioria dos presidentes que foram nomeados para a província nesse contexto eram sujeitos que tinham em Minas suas principais bases de poder. Então, essa ideia, né, de presidentes de fora, né, que não tinham muitas relações com aquela província, ela não se aplica muito, né, para o caso de Minas Gerais. Dito isso, né, um outro elemento importante é que essa figura do presidente de província, né, pelo menos em Minas, nesse contexto, ela serve muito aí para a definição e delimitação dos grupos de poder presentes nos conselhos. Claro que havia uma série de outras forças políticas, né, mas eu estou falando aqui do ponto de vista institucional dos conselhos. De um lado, né, um grupo aí que envolve, né, os famosos Monteiro de Barros, né, o Visconde de Caeté, o João José Lopes Mendes Ribeiro, etc., e que tem um alinhamento maior com os presidentes de província nomeados, né, durante o primeiro reinado pelo Dom Pedro I, e um outro grupo que é capitaneado pelo Manuel Inácio de Melo e Souza, pelo Bernardo Pereira de Vasconcelos, pelo Padre Bento, etc., que é oposicionista ao Dom Pedro I e que vai, sim, utilizar essas instituições provinciais. Então, essas instituições, principalmente na presidência do João José Lopes Mendes Ribeiro, vão fazer uma oposição institucional muito significativa a esse presidente da província, mas também há algumas ressalvas, né? Porque esses dois grupos estavam presentes nos assentos dessas instituições. Então, por exemplo, eventualmente uma reunião extraordinária do Conselho de Governo, o pêndulo, né, de forças poderia pender para o outro lado e o Conselho de Governo reiterar e apoiar, né, essa figura do presidente. Só para encerrar, né, com tudo isso que eu estou querendo dizer, que, né, a sua pergunta envolve, né, uma reflexão sobre o que é autonomia provincial, né, como, né, se fosse a priori, né, um governo provincial que faz necessariamente oposição às forças centralizadoras e um governo central que só quer centralizar, ou presidentes de província nomeados contra conselheiros eleitos, né? Porque essas coisas, na dinâmica histórica concreta dessas relações, elas eram muito matizadas, né? E poderiam alterar de acordo com o caso, com o contexto, e assim por diante. Acho que é isso. Não, com certeza. É isso, Renata. Eu entendo que é uma pergunta um pouco complexa, e é difícil a gente colocar até que ponto, né, existe uma autonomia e ou não autonomia, de que autonomia a gente está falando, né? Exatamente. Mas e autonomia justamente... em relação ao quê? A que sentido? A que ponto de referência, né? Aqui. Mas acho que muito se trata também de, às vezes, passar por essa instituição, às vezes, de uma maneira sem notar, de fato, a importância que ela teve do ponto de vista provincial, principalmente em relação às câmaras, como você falou, né? Então, eu acho que de pensar ela também dentro do seu contexto, com o espaço de atuação que ela teve, né, que elas tiveram, e o fato de ser eletiva também, né, de conseguir expressar de alguma forma o interesse desses grupos tão sedimentados da província, né? Que não necessariamente significa vontade de todos, mas de um grupo muito bem organizado. A gente tem aqui já algumas perguntas. Vou começar pela Kelly. A Kelly indica o livro, né, do Pablo de Oliveira Andrade, recém-lançado, que menciona as câmaras, né? E aí é um bom pontapé inicial para a gente entender essas relações com as câmaras nesse período, né, das edilidades, nesse processo de regionalização, assim diz a Kelly.
E aí ela faz a pergunta, né, sobre a afirmação do Evaldo Cabral de Mello, que diz que durante as reuniões na Constituinte chegou-se a propor a própria substituição do termo província, porque o nome em si já carregava um sentido dispersivo e não de unidade, né? E se você encontrou algum tipo de coisa sobre esse assunto, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí eu já vou emendar a segunda, Renata, que aí depois você responde todas. O que você prefere? Pode ser? Acho que pode ser, sim. Pelo menos umas duas, né? 3. A gente faz as duas, depois a gente dá a palavra ao Marcos e mais alguém que quiser. E a Raíssa Cirino agradeceu, né, pelas suas considerações e pediu para que você falasse um pouco sobre a experiência política dos homens que participavam, né, desses conselhos. Houve compartilhamento de membros entre as instituições, havia participação de famílias, né, indicando aí alianças em direção a interesses próprios. Essa experiência foi ampliada para órgãos de outros níveis, como local e nacional. E aqui, quando ela fala disso, eu só lembro do Bernardo Pereira de Vasconcelos, que mesmo com todos os problemas de saúde, ele ia para a Assembleia, ele voltava para o Conselho, ele participava de tudo, né? E aí você responde essas duas, e aí, Marcos, eu te dou a palavra assim que ela terminar, tá bem? Obrigada, Renata. Gente, mais uma vez, desculpa, a gente está extremamente chateado. Imagina. Muito obrigada, Kelly e Raíssa, pelas perguntas. Kelly, o que você toca aqui é uma questão central, né? Nesse contexto, sequer, não apenas o nome, mas a própria ideia de um governo provincial e de que isso seria mantido, né, em nível provincial, ela estava longe de ser plenamente um consenso, né? Posso até estar enganada, mas se não me engano, até no próprio projeto de Constituição da Constituinte de 23, as províncias perdem lugar para as comarcas, né, como circunscrições territoriais. Então, nesse contexto, e na Constituinte, não há também um pleno consenso, sequer quanto, né, a ideia de que, né, esse império vai ser dividido dessa forma em províncias e, obviamente, também sobre, né, o governo dessas províncias, há também uma série de divergências. Eu me deparei, sim, com uma série de discussões, né, sobre a expressão província, e acabou prevalecendo, né, uma ideia, né, e eles, inclusive, nesse debate, recuperam tanto a experiência francesa como a espanhola de Cádiz, né, e eles dizem, olha, os franceses estavam malucos quando eles resolveram mudar tudo, né, e deu no que deu, né, a revolução se radicalizou, né, já os espanhóis, eles teriam sido, né, mais efetivos na sua solução, né, provisória ali, de manter um pouco, né, como as coisas estavam organizadas, embora isso também tenha, né, se alterado, né, mas a ideia, assim, de que, né, destruir completamente o edifício que existe, né, e colocar um completamente novo, né, isso foi um argumento muito presente nessas discussões, tanto sobre o governo provincial como sobre as câmaras municipais. E também acaba prevalecendo uma ideia, bom, na Constituinte de 1823, acabaria prevalecendo a ideia, né, de que o termo província, ele era mais lisonjeiro, e que, né, mudar ou voltar para a capitania, né, etc., seria quase que como uma diminuição de status, né, e que isso seria muito mal recebido pelos povos. E também haveria uma ideia, eu não me lembro exatamente qual é o deputado, né, que faz essa articulação, mas que ele argumentava o seguinte, né, nós somos um império, né, e o império tem províncias, né, não capitanias, né, então, retroceder nesse nome, né, seria a mesma coisa que retroceder esse império para um reino, né, para uma colônia. Então, era preciso, né, defender, né, essa nova nomenclatura, né, que, na verdade, não era nova, né, ela já estava presente há muito no vocabulário português, mas ela era pouco utilizada, principalmente pelos poderes oficiais, para se referir à América. Embora, né, em muitas correspondências que partiam, né, dessas capitanias, elas muitas vezes se chamassem de província, né, mas em geral, né, do ponto de vista desse poder português, elas eram chamadas de capitanias. E quanto à pergunta da Raíssa,
né, sim, né, as redes de parentesco, as alianças, né, elas também têm uma função fundamental nas dinâmicas políticas desses conselhos em Minas, né, eu sempre gosto de dar o exemplo, né, dos Monteiro de Barros, por exemplo, né, cada um, tio, irmão, primo, né, cada um está em um momento, né, nesses conselhos, mas não apenas, né? Por exemplo, o Manuel Soares do Couto é aparentado, né, do Honório Hermeto Carneiro Leão, e isso leva a uma rixa depois, né, com o grupo do Bernardo Pereira de Vasconcelos, né? Então, tanto, né, as alianças, né, como também as inimizades, né, também passam, né, por essas redes de parentesco, né, e clientelares. E sim, né, esses conselheiros, eles estão em diferentes espaços, né, eles ocupam as câmaras municipais, pelo menos até a lei de incompatibilidade de 1831, né, que determinaria que você não poderia ser ao mesmo tempo vereador e conselheiro, nem conselheiro de governo e conselheiro geral ao mesmo tempo, né, porque até então acontecia muito isso também, o mesmo sujeito, ele era conselheiro de governo e conselheiro geral, mas também não só, né, eram juízes, tinha muitos párocos também, no caso de Minas, né, principalmente nas primeiras reuniões, né, os párocos têm uma função importante aí, e também há uma coisa, tem um autor que chama Klaus Rodarte, que ele estudou um pouco as eleições, né, em Minas nesse contexto. E ele diz uma coisa que é interessante, né, que, por exemplo, esse grupo do Bernardo Pereira de Vasconcelos, do Manuel Inácio de Melo Souza, etc., eles promoviam uma espécie de especialização, né, dos seus grupos, né? Alguns sujeitos ficavam ocupando principalmente, né, esse governo provincial, ficavam ali sendo conselheiros, né, gerais de governo, presidente da província. Outros centravam sua atuação principalmente na Câmara dos Deputados, né, o caso do Padre Bento, etc. E havia aqueles, né, o que eu estou acrescentando aqui, né, a ideia de que havia aqueles como Bernardo Pereira de Vasconcelos, né, que estavam o tempo todo, tanto no governo provincial como né, no Rio de Janeiro, né, atuando aí de forma muito ativa. Né? Então, há sim, né, também um pouco essas divisões e essas organizações internas aí dos grupos de poder da província. Marcos, você quer falar por vídeo? Pode colocar. Não, pode ligar o seu vídeo. Já tá. Agora Olá, gente. Tudo bem? Olá. Eu sou o Marcos Caetano Domingos. Estudo também Minas, na Independência. Estudei no mestrado e estou estudando agora no doutorado com a Marisa Sainz Leme, que estuda aí os seus conselhos aí, né? E gostei muito de ouvir, que eu estou na fase final. Eu só não vou defender agora porque vai adiar, graças a Deus, por causa da Covid aí, né? Não por causa da Covid, graças a Deus, mas vai adiar, graças a Deus, o prazo, vai esticar um pouco, porque a gente ficou muito afogado, né, escrevendo nessa situação aí. Mas eu pensei 3 pontos que me chamaram mais atenção. Eu estudo a primeira e a segunda junta de governo, né? E o que você acha da primeira junta? Você entende ela como autonomista ou como integracionista, que era o nome do projeto Lisboeta, né, de uma federação, sem um centro no Rio, né, ou se ela foi autonomista. Segundo ponto, achei muito interessante essa oposição que você expôs aí no governo JJ Lopes, né, e o irmão dele, importante, também está falando dessa rede, é o doutor Lopes, né, os dois são do governo, então ele era doutor em Direito, tá, os dois são do governo, e ele vai ser desse grupo oposicionista, né, junto com o Manuel. Ele e o Manuel são cabeça do governo, né, da primeira junta de governo. Então, essa oposição aí, eu penso que ela pode se relacionar com esse histórico, que esses grupos eles se formam naquele momento. Durante a primeira junta, eles já se dividem, esses dois grupos aí, né, e eles começam a se dividir, depois eles vão se especializando mais. E o terceiro ponto, eu achei interessante essa oposição, porque ela não vem do nada,
né? E esses outros que você falou que tinham parentes aí, entendo eles como pessoas áulicas, entendeu? Liberais mais áulicos, né? Cheio de relações sociais, aqui em Minas, ricos, né? E cheio com umas relações familiares tecidas, né? Entretecidas, né? E o terceiro ponto, é interessante essa fala a respeito da administração da província, porque a junta de governo, a primeira junta, eu tô fazendo o governo dela mês a mês, semana a semana, com a documentação original da junta, né? E aí a administração parece muito, mas como estava mais politizada as coisas no período, os conflitos, eles foram resolvidos mais de maneira política do que administrativa. Mas no caminho administrativo que você apontou, com a composição de pontos de vista, né, pedidos rápidos de informação, análise minuciosa e decisões que eram muito expressas, porque o momento era um momento de crise e de revolução, o período que eu estudo, né? Mas a administração parece com essa que você descreve aí, mas mais politizada. E parabéns pelo trabalho, que esforço enorme. Obrigado aí pela paciência de ouvir minhas considerações aí e minhas questões. Obrigado a todos vocês. Um abraço, colegas. Eu acho que eu posso responder essa, né? Porque, na verdade, são vários comentários, né? 3 questões. Marcos, né? Antes de mais nada, né? Quando terminar a sua tese, né? Divulgue, compartilhe, né? Eu tenho muito interesse em lê-la. E sim, né, você tem toda a razão, né, em algumas das suas indicações sobre as relações, né, políticas que começam a ser forjadas, né, nessas juntas e que depois, né, são rearticuladas e que adentram, né, o primeiro reinado e o período regencial, no caso mineiro. E, de fato, né, o João José Lopes Mendes Ribeiro, ele, né, e o irmão dele, né, o pároco de Piranga, né, o outro Mendes Ribeiro, eles eram, né, a princípio, aliados do Manuel Inácio, né, do Padre Bento. Só que há um racha, né, interno nessa junta aí, principalmente a partir daquele episódio, né, do Teixeira de Vasconcelos, né, que faz aquela proclamação para o Dom Pedro I, né, e os deputados... 15 de fevereiro de 1822. Exatamente, né, e os deputados, né, de Minas, né, decidem não embarcar para Lisboa, né, para compor a deputação, né, mineira, e a junta depois acusa, né, o Teixeira de Vasconcelos de ter ultrapassado as instruções que essa junta, né, tinha autorizado, né, já que o Teixeira de Vasconcelos, né, falou que as cortes queriam recolonizar o Brasil, propôs a criação, né, de uma assembleia no Brasil, né, além de defender a permanência. E de um conselho. Né? Exatamente. Né? De um e depois conselho dá origem, inclusive, ao Conselho dos Procuradores das Províncias, né? Essa representação, né, do Teixeira de Vasconcelos vai amparar depois, né, a criação do Conselho dos Procuradores das Províncias. E depois, né, o João José Lopes, né, e o seu irmão, eles vão ser considerados traidores, porque eles acabam se aliando, né, aí nesse contexto conturbado, né, e cada vez mais com esse outro grupo, né, que era um grupo de oposição, né, e contrário ao do Manuel Inácio, etc. E, inclusive, né, me parece que a grande oposição que o Bernardo Pereira de Vasconcelos, o Manuel Inácio de Melo Souza, né, o José Pedro de Carvalho, né, entre outros aí, vão fazer ao João José Lopes Mendes Ribeiro, né, não é só uma oposição, né, porque ele se alinhou e porque ele era do outro grupo, né, mas também tem aí, né, um problema, um ressentimento, né, porque ele, né, mudou de lado na perspectiva desse grupo, né? Ele foi um traidor, né, desses princípios. Bom, há um grande debate, né, sobre essa primeira junta mineira ser autonomista ou não, né? Diversos trabalhos, né, afirmam, né, que a junta tem uma postura, sim, autonomista, e me parece que, de fato, algumas decisões, né, elas caminham muito nesse sentido, né? Para voltar, né, nessa mesma proclamação, né, a primeira junta mineira, quando chega o decreto das Cortes de Lisboa, de 29 de setembro, eles dizem, não vamos cumprir, porque nós já temos uma junta aqui, nós não vamos alterar a forma como nós fazemos o nosso governo, né, porque isso foi decidido sem ter representantes mineiros nas cortes.
Então, nós não vamos, né, eu obedeço, mas não cumpro, né, respeito muito as cortes, mas não vou, né, executar essa decisão. E, ao mesmo tempo, a junta está brigando, né, com o Teixeira de Vasconcelos, né, por causa, né, do alinhamento e da articulação que ele começou a costurar ali de forma muito direta com o Dom Pedro I, e que vai resultar, né, na primeira viagem do Dom Pedro a Minas, né, que há de se lembrar, né, entrou na capital da província apenas, né, após muita negociação, né, e uma ameaça de uso da força armada, né, porque tanto a Câmara de Ouro Preto como, né, a junta, né, não estavam ali plenamente, né, alinhadas com esse projeto pedrino, né, que começou a se articular. Eu acho que era isso, né? Bacana, é isso mesmo. Muito obrigado pelas respostas. Obrigada pelas perguntas também. Muito elucidador. Valeu. Mais alguma pergunta? Alexandre e Kelly estão numa discussão séria aqui sobre as províncias, a discussão sobre elas. Acho que quem tiver interesse também pode estar lendo os comentários, mas acho que não é necessariamente uma pergunta. Aquilo que eu estava dizendo, né, do projeto da Constituinte, né, que previa comarcas, né, distritos e termos, e não províncias, né? Províncias, necessariamente. E... Daiane, pois, você quer fazer uma pergunta, professor? Uma pergunta que, assim, primeiro cumprimentar a Renata pela exposição e se ela poderia falar um pouquinho sobre as críticas, né, direcionadas a esse modelo, a esse arranjo de governo conselhio, né, ao longo do século XIX, e um pouco as tentativas de recuperar ou não esse modelo. Posso responder? Bom, principalmente a partir de 1832, bom, né, calma. Primeiro, antes, né, de mais nada, no próprio contexto em que eles foram criados, né, houveram sim grupos e setores que foram críticos a esse arranjo, né? Eu me lembro aqui de um texto do Frei Caneca, se não me engano, que é discutido pela Silvia Fonseca, né, e que ele ataca principalmente essa figura dos presidentes de província, né, e que diz que esses conselhos não iam valer de nada, etc. Mas esses conselhos também são muito celebrados por diversos outros grupos, né, como instituições, né, constitucionais que, né, fariam com que a província, né, tivesse seus interesses representados, etc. Com o passar dos anos, né, e principalmente quando entra em cena a possibilidade da reforma da Constituição como um horizonte, esses conselhos, eles passam a ser acusados de uma série de coisas, né? Os conselhos gerais, né, por não terem poder legislativo, né, e aí tem uma série de críticas nesse sentido. Bom, é preciso, né, fazer com que essas instituições tenham, sim, poder legislativo, etc. E os conselhos de governo vão ser muito atacados porque eles faziam com que a administração fosse muito morosa, o que impedia a instituição de uma cadeia administrativa hierárquica e rápida, né, sob o primado da ideia, né, que começa, né, a se afirmar ainda com mais força nesse momento, né, de que o poder executivo ele tem que ser célere, com energia, ágil, né? Então, né, isso começa a aparecer principalmente, né, a partir aí da abdicação do Dom Pedro I. E muitos vão dizer que essas instituições elas são extemporâneas, né, que elas não se adequam, né, a um Estado constitucional, porque elas não obedecem à divisão de poderes, né, porque elas não atendem aos princípios, né, do primado da lei, da celeridade administrativa, etc. Mas, né, como eu estou dizendo, né, isso também é uma construção que vem muito, né, ao longo do tempo, né, e principalmente mais nesse contexto final. Mas também havia muitos defensores dessas instituições, né, nos debates parlamentares em torno do regimento dos presidentes de província e também do ato adicional. Fica muito claro, né, a absoluta falta de consenso, né, se vai substituir Conselho Geral por Assembleia ou se vai dar poder legislativo também para os Conselhos Gerais, se os conselhos de governo, né, devem continuar, se sim, se eles devem ser nomeados e não eleitos. Então, tem uma série de discussões aí que mostram, né, que havia, sim, avaliações muito diferentes, né, sobre essas instituições.
Eu me lembro aqui de uma fala, né, que eu sempre gosto de citar, que alguém diz em algum momento, bom, tem que acabar com esses conselhos de governo, porque não existe um presidente na província. Existem 7 presidentes na província, né, que ficam ali discutindo e tentando, né, decidir as coisas. Aí o outro diz, bom, né, não podemos acabar com esses conselhos, porque seria diminuir, né, a interferência e a representação das províncias, né? Então tem um debate importante. E muitas avaliações que foram forjadas, principalmente nos argumentos que levaram à extinção desses conselhos em 34, principalmente em 34, eles vão ser recuperados mais tarde, né, pelo Visconde do Uruguai, pelo Tavares Bastos, né, que vão, né, apesar de estarem, né, em posições diferentes aí, né, do debate político, que vão sempre acusar esses conselhos de não terem valido para nada, eles não podiam fazer nada, etc. E isso acabou sendo um pouco incorporado, né, mas, por outro lado, né, já no segundo reinado, há, inclusive, né, uma série de projetos para restituição de conselhos para os presidentes de província. Um deles é do próprio Visconde do Uruguai, né, mas ele queria um conselho de governo muito diferente, né, desse criado, né, pela Constituinte, já que ele não poderia ser eleito, ele deveria ser composto, né, por pessoas nomeadas também pelo imperador, né, etc. E isso, inclusive, vai para uma sessão do Conselho de Estado, né, e eles discutem ali longamente, né, se é preciso ou não recriar esses conselhos de governo. Mas essa não é a única proposta, né? Também tem uma, se não me engano, na Câmara dos Deputados, na década de 40, que também pretendia a recriação de conselhos, né? Mas esses projetos, em geral, eles acabam não indo para frente, né? Porque todos dizem, bom, né? Essas instituições são muito extemporâneas, né? Para o nosso ordenamento, né? Não tem como mais recriá-las no contexto atual. Acho que eu respondi. Temos mais uma pergunta. Você tem tempinho ainda para responder? Tenho sim. Tem? Então tá bem. A Fabiola Manhães, primeiramente, te parabeniza pela exposição e ela gostaria de saber como você enxerga, a partir das perspectivas administrativas e políticas que você vem investigando ao longo da sua carreira, o caso da província Cisplatina, entendendo que, apesar de ser um caso anterior à década de 30, ela gostaria de te escutar sobre as formas de administração da província, como ela surgia nesses debates institucionais e os demais aspectos que talvez você tenha entrado em conta durante a sua pesquisa. Bom, Fabiola, eu confesso que eu não conheço de perto o caso da província Cisplatina. Se eu não me engano, eu já li em algum lugar, né, que chegou a ser instituído conselhos de governo ou tentativas de instituição de conselhos de governo, né, na Cisplatina, mas a Cisplatina não é, certamente, nos debates sobre esse governo provincial, nesses contextos que eu estou analisando, o cerne das preocupações, né? Por exemplo, as preocupações com as províncias do Nordeste, né, e do Norte, elas aparecem de forma muito mais destacada, né, nas falas desses deputados, em defesa de instituições eletivas, né, sempre dizendo, bom, mas se a gente não fizer uma instituição eletiva, se essas províncias, né, não contarem com organismos para manifestar os seus interesses, as províncias do norte do Brasil vão querer, né, não vão querer fazer parte desse império, vão se emancipar, e assim por diante. Eu não me lembro de nenhuma referência direta à província Cisplatina nesses debates. Não sei se eu te ajudo muito, né? Tem mais uma da Gleide. Você quer responder a última? Posso sim. A Gleide pergunta. O Justiniano disse que o cerne administrativo devia ser o município. Isso, o que você diria sobre isso? Bom, eu acho que isso está na esteira de uma série de reflexões que também estavam presentes nesse contexto que eu analiso, e principalmente, né, uma questão que aparece muito no caso, né, do primeiro reinado e dos anos iniciais da regência, é a seguinte ideia, né? Bom, né, as províncias, elas têm um sujeito nomeado, né, pelo imperador e um corpo coletivo,
né, as câmaras municipais também deveriam seguir esse mesmo princípio administrativo. Mas isso acaba não indo muito para frente nos debates desse contexto. Mas eu também me lembro aqui que o Visconde do Uruguai, por exemplo, também faz uma crítica muito dura a esses conselhos, justamente porque eles não possibilitariam, né, que esses municípios fossem uma base administrativa importante, né, já que essas instituições ficavam interferindo no governo municipal. E, nesse sentido, ele também critica as próprias assembleias, né, legislativas, né, afinal de contas, o Visconde do Uruguai, né, também é um crítico, né, do arranjo instituído em 1834, pela mesma razão, né, porque considerava, né, que esses municípios, né, também, né, precisavam, né, de ter uma função importante aí do ponto de vista da hierarquia administrativa. Eu não sei se eu respondi, Gleides, mas obrigada pela pergunta. Bom, acho que sim. Renata, mais uma vez, muito obrigada. Foi mais do que instigante a sua apresentação. Muito bom ouvir um pouco mais sobre os conselhos. É uma grande oportunidade. Sou uma entusiasta desses estudos. Mais uma vez, vou pedir desculpas a todos por nossos incidentes de hoje. Foi uma fatalidade que eu espero que não se repita. Acho que é isso. Muito obrigada. Cláudia quer se desculpar também. Eu quero lamentar, né, enfim, que pessoas estão desocupadas. Eu não sei se isso é robô, se isso é realmente gente desocupada, mas, enfim, é lamentável. Foi uma experiência a gente divulgar o link, mas eu acho que não repetiremos, né, enfim, pedimos... O Jorge chegou a dizer que o problema era, não sei, no Instagram, essa divulgação que atinge um público talvez fora da curva, mas, enfim, pedimos sinceras desculpas. Daiane certamente ajeitará o vídeo para cortar. Não, vai ser o vídeo que eu vou ter mais trabalho para editar desde do primeiro que botou no ar. Estes inconvenientes, mas, enfim, Renata, de parabéns, excelente exposição. Agradeço muito aqui aos colegas, a todas e todos que estão aqui nos assistindo até esse momento. E quero te parabenizar de novo, viu, Renata? Parabéns aí também pela sua aprovação. Tá certo. Tá certo. Eu também quero só reiterar meus agradecimentos, né, pelo convite e também a todos que, né, ficaram aí me ouvindo, fizeram perguntas, né? Então, obrigada. Não tem palminhas nesse negócio? Como é que faz palminhas? Só se você fizer com... Não tem jeito, acho que do computador. É só com a mãozinha. Assim. É só com a mãozinha. Então, semana que vem a gente tem Fórum Debate Almanac, não percam. Semana que vem a gente vai discutir o livro da professora Marcela Tenavasio com a professora André Slimia. Contamos com vocês.